Enquanto o pai do moleque mofava na cadeia, ela estava no corre, vendendo quentinha com o menino pendurado no colo. Criou o filho no meio do barulho, com um tiro comendo lá no alto, medo batendo na porta e nego falando que o garoto ia virar bandido igual o pai. Mas ela não deixou não. Segurou na marra, bateu de frente com o sistema, com o tráfico, com a língua venenosa da vizinhança. E hoje, quem bate no peito com orgulho, mete um terno e defende gente no fórum é ele, o cria dela, o filho dela, o orgulho dela, o advogado que ela mesma formou na raça. Daiane nunca foi de abaixar a cabeça. Desde novinha já era daquelas que não aceitava desaforo, mas também não dava mole. Nascida e criada no alto da rocinha, aprendeu cedo a andar com os dois pés no chão e o olho sempre esperto. A mãe morreu cedo, o pai nunca apareceu, e foi com a avó que ela aprendeu a cozinhar, a lavar, a se virar. Quando engravidou do Enzo, aos 17, foi um baque. Não que ela não soubesse o risco, mas porque achava que o pai do menino ia ser diferente. Mas não foi, nem um pouco. No segundo mês de gravidez, ele já estava metido em coisa errada. 3 meses depois foi preso com a boca cheia de droga e arma na cintura. Puxou 10 anos direto, sem chance de regressão. E ali, Daiane entendeu que ia ter que criar o filho sozinha, sem manual, sem ajuda, sem ilusão. Na favela, todo mundo sabia da história, e com isso veio o preconceito. Era a Daiane do fulano preso, a mãe do filho do traficante. Mas ela não deixou isso definir ela nem o menina. Pegou uma caixa de isopor emprestada, fez 20 quentinhas na cozinha da vizinha e começou a descer o morro todo dia para vender no asfalto. Feijão, arroz, frango, farofa e um pouco de orgulho em cada marmita. Enquanto isso, o Enzo ficava no colo, depois no carrinho, depois andando do lado. Sempre quieto, sempre observando. Os olhos dele diziam tudo. Sabia o corre que a mãe fazia. Sabia o que ela engolia para não faltar nada. A casa era humilde, mas era limpa. E mesmo sem luxo, nunca faltou o essencial: respeito. Daiane podia não ter estudo, mas ensinava o menino com firmeza. Tu não vai ser igual a ninguém aqui, ouviu? Tu vai estudar, vai crescer, vai sair daqui pelo certo. E Enzo acreditava. Era o tipo de moleque calado, observador, mas com uma inteligência que chamava atenção. Na escola, era o primeiro a chegar e o último a sair. Levava caderno velho, lápis emprestado e anotava tudo. As professoras diziam: esse menino vai longe. E ele ia mesmo, porque por trás dele tinha uma mãe que era mais braba que muito homem armado. Quando ele tinha uns 8 anos, perguntou pela primeira vez: mãe, o pai tá onde? Daiane sentiu o coração apertar, mas não fugiu. Sentou, olhou no olho dele e disse: teu pai tá preso, fez coisa errada, mas isso não é culpa tua e tu não vai repetir o erro dele. O menino só balançou a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Mas Daiane sabia que aquilo ia pesar. Sabia que um dia alguém ia jogar isso na cara dele e ela precisava preparar ele para isso. Por isso falava todo dia: não escuta ninguém, escuta só tua mãe. O mundo vai tentar te puxar para baixo, mas tu vai subir. Aos poucos, o Enzo foi crescendo e entendendo o tamanho da luta que a mãe enfrentava. Já ajudava no corre, entregava quentinha, carregava sacola, empacotava as marmitas. Nunca reclamava. Tinha orgulho da mãe. E quando perguntavam o que ele queria ser, ele respondia sem gaguejar: quero ser advogado. Alguns riam, outros zombavam. Advogado tu? Cria de favela? Filho de traficante? Mas ele não ligava, porque dentro de casa ele era tratado como príncipe. E na cabeça dele, a única coisa que importava era a promessa que tinha feito para a mãe: tirar ela do corre e mostrar para o mundo quem eles eram de verdade. Mas o mundo ainda ia testar muito essa promessa. Porque na favela, quando o menino começa a crescer, a tentação chega. E Enzo ia ter que fazer escolhas difíceis. Mas a base que Daiane deu, essa ninguém podia arrancar. A adolescência do Enzo foi aquele período onde tudo aperta. A mente muda, o corpo cresce e o mundo começa a mostrar as garras de verdade. E para quem é de favela, o mundo mostra os dentes cedo. Enzo já estava com 12 para 13 anos quando os olhares em cima dele começaram a mudar. Já não era mais só o filho da Daiane. Agora era o menino que descia e subia a rocinha com postura,
com um caderno debaixo do braço, com um olhar diferente. E isso incomodava. Tinha gente que achava bonito, dizia que ele ia longe, mas tinha também quem via ele como desafio, como afronta. Os garotos do tráfico começaram a cercar, chamar para resenha, oferecer os trocados, uns corres leves. Só levar ali e voltar, mano, ninguém vai saber. Mas ele lembrava da mãe. Lembrava da frase que ela repetia todo dia como mantra. Tu não vai se perder, ouviu? Tu nasceu no morro, mas tua alma é gigante. E aquilo ecoava na cabeça dele cada vez que alguém tentava puxar para o lado errado. Daiane, por outro lado, já via o perigo de longe, sentia no ar. Mãe de favela desenvolve um radar natural. Sabia quem estava de olho no filho dela. Sabia o quanto o crime queria cooptar os bons, porque bom no morro é exceção, e exceção incomoda. E ela redobrou o cuidado. Se o Enzo saía, ela acompanhava até a esquina com o olhar. Se demorava a voltar, já ficava na janela aflita, roendo a unha. Não dormia direito. E mesmo assim, mantinha o tom firme. Vai estudar, meu filho. Só o estudo vai te tirar disso aqui. Tua mãe vai segurar as pontas. E segurava mesmo. Fazia faxina, lavava banheiro, cuidava de criança dos outros. Era humilhação atrás de humilhação. Teve patroa que jogou água suja na escada para ela limpar de novo. Teve gente que dizia que ela deveria agradecer por estar ali limpando. E Daiane aguentava tudo calada, só para não faltar o caderno e o lanche do Enzo. Ele sabia disso, e aquilo queimava dentro dele como uma missão. Não podia decepcionar. Começou a estudar ainda mais. Ia para a biblioteca comunitária, pegava livro emprestado, lia tudo que encontrava. Se apaixonou pelo direito quando entendeu que a justiça era quase sempre cega para quem é de favela. Queria ser advogado não para ganhar dinheiro, mas para dar voz. Voz para a mãe, voz para ele. Voz para os invisíveis. A escola pública era fraca, mas ele fazia valer. Tirava nota alta, ganhava medalha, troféu de aluno destaque, e isso chamava atenção. A diretora chegou a procurar a Daiane para dizer que o menino tinha potencial para uma bolsa. Era um curso preparatório para o vestibular desses pesados que a galera do asfalto paga caro. Daiane chorou quando ouviu. Chorou escondido no canto da cama, porque era como ver a luz no fim do beco. Disse para o filho que ele ia sim. Mesmo sem ter o dinheiro da passagem, mesmo sem ter uniforme decente, ele ia. Pegaram roupa emprestada, mochila usada, tênis com sola colada com cola quente. Mas ele foi. E brilhou. O professor do cursinho ligou para ela um dia só para dizer: Dona Daiane, seu filho é diferente, ele tem sede, ele vai longe. E ela respondeu com voz embargada: Ele vai mesmo, moço, porque eu dei tudo de mim para isso. Só que o destino ainda ia colocar uma pedra no caminho deles. Uma pedra grande, porque o pai do Enzo, o tal que estava sumido, ia voltar a aparecer. E junto com ele, uma confusão que podia botar tudo a perder. O que Daiane mais temia aconteceu. Depois de quase 10 anos sumido, o pai do Enzo apareceu. Ninguém avisou, ninguém preparou. Um dia ele simplesmente surgiu no portão da casa dela com um saco de roupa nas costas e aquele mesmo olhar de sempre, perdido, desconfiado e cheio de desculpas. Tinha cumprido a pena. Segundo ele, estava arrependido, queria ver o filho, conhecer o menino que ele deixou ainda bebê. Daiane travou. Ficou imóvel por uns segundos olhando para aquele homem que um dia ela pensou que podia confiar. Mas não gritou, não bateu porta, apenas falou firme: Aqui quem manda sou eu. Tu não vai estragar o que eu levei uma vida para construir. Enzo chegou logo em seguida da escola. Viu aquele homem parado no portão e sentiu algo estranho. Nunca tinha visto o pai de verdade, só por foto velha que a mãe um dia mostrou. Mas bastou olhar nos olhos que ele entendeu. É ele, né? Daiane confirmou com aceno de cabeça. O menino ficou em silêncio, absorvendo tudo. O pai estendeu a mão, meio sem jeito. E aí, moleque? Sou teu pai. Mas Enzo não respondeu. Só virou pro lado e entrou. Não por raiva, mas por respeito à mãe. Sabia o que ela tinha passado. Sabia o peso de cada dia em que ela chorou sozinha enquanto ele crescia. Nos dias que se seguiram, o homem começou a rondar. Namorava com eles, mas ficava pela favela tentando se reaproximar. Dizia que queria se redimir, que agora era outro, mas Daiane via nas entrelinhas. Ele não estava ali só por arrependimento. Estava perdido, sem rumo, querendo uma tábua de salvação. Tentou convencer o filho a conversar. Só que era um tempo com ele, Daiane.
Deixa eu pelo menos tentar. Ela cedeu, mas com condição. Se fizer ele derramar uma lágrima, tu nunca mais chega perto. O reencontro foi tenso. O Enzo estava com os 2 pés atrás. Sentaram no banco da pracinha ali perto de casa. O pai falou, chorou, contou histórias da cadeia, disse que pensava neles todo dia. O Enzo só ouvia. Até que falou: sabe o que mais me dói? É que eu cresci vendo minha mãe sangrar por tua ausência. E agora tu volta como se nada tivesse acontecido. O homem ficou calado, sem reação. E o menino levantou e foi embora. Daquele dia em diante, o pai sumiu de novo. Não insistiu. Parece que entendeu que perdeu o direito. Daí ele ficou de coração apertado. Não queria que o filho carregasse mágoa, mas também sabia que ele tinha razão. O foco voltou a ser o vestibular. Enzo agora estava cada vez mais perto de realizar o sonho. Era um dos melhores do curso preparatório. Ganhou bolsa para um cursinho de elite no centro do Rio, acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava à noite com os olhos ardendo de tanto estudar. Daiane ficava esperando na janela com o prato feito, o banho quente e um abraço. Porque ela sabia, cada dia que passava, o menino se aproximava do que ela sempre sonhou, ser alguém pelo certo. Só que a favela não perdoa. A vida por ali tem um preço alto. E quanto mais o Enzo subia, mais despertava inveja. Tinha gente que não suportava ver o sucesso brotar no meio da lama. Começaram os boatos, as provocações. Tá se achando porque vai ser doutor? Cria da favela querendo pagar de elite? Daiane percebia que o filho estava começando a se fechar. E teve uma noite que ele chegou cabisbaixo, sentou no sofá e desabou. Mãe, tem dia que eu penso em desistir. Parece que estou lutando contra o mundo. Ela pegou o rosto dele nas mãos, olhou no fundo dos olhos e disse: tu não tá lutando sozinho. Tô aqui. Sempre estive. E se tu tombar, eu levanto contigo. Mas tu não vai parar agora. Tu já foi longe demais para voltar. E ali, no silêncio daquela sala apertada, o Enzo renasceu. Porque quando a gente tem uma mãe como Daiane, não existe derrota. Existe propósito. E ele prometeu para ela, de novo, que ia até o fim. O pai podia ter falhado, mas ele não ia repetir o erro. O dia da aprovação foi como um raio de sol atravessando o barraco escuro onde Daiane e Enzo viviam. Era uma terça-feira quente, dessas que o ar parece pesar no peito, e Daiane já tinha descido cedo para entregar umas quentinhas no asfalto. O Enzo ficou em casa esperando o resultado no celular emprestado de um colega do cursinho. A internet da favela era fraca, o sinal cortava o tempo todo, e o site da faculdade não carregava. Ele suava frio, andando de um lado para o outro dentro da sala apertada, o coração batendo no pescoço. Até que finalmente, depois de atualizar pela 1000ª vez, um nome apareceu na tela em Enzo da Silva Almeida, aprovado em Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O menino travou. Ficou alguns segundos olhando aquilo como se fosse mentira. Depois começou a tremer, o olho cheio de água, e saiu correndo morro abaixo feito doido. Encontrou a mãe no meio da rua, suada, com a bandeja de quentinhas ainda cheia. Agarrou ela no meio da calçada, gritando: Mãe, eu passei, mãe, eu vou ser advogado. Daiane deixou as marmitas caírem no chão, nem ligou. Abraçou o filho com tanta força que parecia que ia fundir os dois num só. Chorou como nunca tinha chorado. Não de dor, mas de alívio, de vitória. De ver que cada noite sem dormir, cada humilhação engolida, cada lágrima escondida no travesseiro, tinha valido a pena. O povo da rua parou. Os vizinhos olharam. Teve quem sorriu baixinho. Mas naquele momento ninguém mais importava. Era ela e o filho, ali no meio do beco, comemorando o impossível. Quando voltaram para casa, ainda meio tontos de felicidade, ela pegou o único copo de vidro que tinha e colocou água com açúcar. Para acalmar o coração, meu filho, porque o mundo ainda vai ver quem é você. Naquela noite, Daiane não dormiu. Ficou sentada olhando o menino dormir e pela primeira vez em muito tempo, ela sonhou. Sonhou com ele de terno, subindo as escadas de um tribunal, chamando ela de mãe, com orgulho na frente de todo mundo. O sonho agora tinha nome, faculdade, endereço. E os dias que seguiram foram de corrida, papelada, compra de material, xerox, arrumar o transporte. Nada era fácil, mas nada disso assustava Daiane. Ela já tinha enfrentado a fome, um ônibus apertado não era problema. Vendeu mais quentinhas, pediu ajuda de uma professora da escola, conseguiu doação de mochila e cadernos, e no primeiro dia de aula foi ela quem acompanhou o filho até a porta da universidade.
Chegou de chinelo, saia surrada e cabeça erguida. Quando viu um nome na entrada do prédio, Faculdade de Direito, sentiu as pernas falharem, mas segurou firme. O Enzo olhou para ela e disse: "Tudo isso é por você, mãe. Eu só tô aqui porque você nunca largou a minha mão." E ela respondeu com voz embargada: "Não larga agora também não, meu filho, porque lá dentro o mundo é outro, e tu vai ter que ser mais forte do que nunca." Ele entrou e Daiane ficou ali fora, parada, olhando aquela porta como se fosse o portal para o futuro, um futuro que ela construiu com as próprias mãos. Mas o caminho ainda tinha espinhos, porque a faculdade era outro universo, cheio de gente com um sobrenome forte, roupa de marca e preconceito escorrendo pelos cantos. E o Enzo ia precisar se reinventar para sobreviver num mundo que não foi feito para ele. Mas, com a base que tinha, ninguém duvidava que ele ia vencer. A faculdade era tudo que Enzo sempre sonhou e tudo que ele nunca imaginou enfrentar. Logo no primeiro dia, entendeu que ali não bastava só ser inteligente, não bastava ter vontade. O ambiente era outro. As pessoas falavam difícil, usavam palavras que ele nunca tinha ouvido nem no cursinho. Vinham com roupas caras, mochilas importadas, celulares que custavam mais do que o barraco onde ele morava. Enquanto isso, ele carregava um caderno com a capa descascando e um estojo doado pela professora da escola. Sentou na última cadeira, olhou em volta e se sentiu pequeno. Mas Daiane sempre dizia: quando se sentir pequeno, lembra de onde você veio e do que você já venceu. Ele apertou os dentes e seguiu. Nos primeiros meses, mal falava com os colegas. Sentia o peso do olhar de julgamento. A forma como olhavam a roupa dele, o jeito que ele falava, o sotaque carregado de favela. Tinha gente que perguntava se ele era da limpeza, outros achavam que ele tinha se perdido no prédio. Mas ele ignorava. Sentava, ouvia, anotava tudo. Em casa passava a noite relendo, traduzindo os termos difíceis com a ajuda do celular velho da mãe. Daiane viu o esforço e fazia de tudo para não deixar faltar nada. Se virava para colocar comida na mesa, mesmo que fosse só arroz e ovo. E sempre perguntava: "Aprendeu o que hoje, meu filho?" E ele contava. Contava tudo com brilho nos olhos e ela ouvia como se estivesse ouvindo o próprio coração bater. Tinha dia que ele voltava exausto, o rosto caído, mente esgotada, sentava na cadeira e dizia: "Mãe, parece que estou nadando contra a maré. Não sei se vou aguentar." E ela nem deixava terminar. "Tu vai sim, vai porque tu não é igual a eles, tu é mais, tu tem história e quem tem história tem força." Nessa fase, Enzo quase não saía de casa. Quando não estava na faculdade, estava com o rosto enfiado nos livros e quando o cansaço apertava, olhava para a mãe na cozinha, mexendo o arroz no fogão e aquilo renovava tudo. Um dia, um professor chamou ele depois da aula. Disse que estava impressionado com a dedicação, que queria indicá-lo para um projeto de extensão sobre justiça comunitária. Enzo mal acreditou. Era a primeira vez que alguém da faculdade olhava para ele como aluno e não como estranho. Aceitou na hora. E foi nesse projeto que ele começou a entender de verdade a força que tinha nas mãos. O projeto levava os estudantes para comunidades carentes para ensinar sobre direitos, ouvir casos, orientar pessoas que não sabiam nem o que era um advogado. E foi ali, no meio das vielas, olhando nos olhos de gente como a mãe dele, que ele descobriu seu verdadeiro propósito. Não era só passar na faculdade, era usar aquele diploma para devolver dignidade para quem nunca teve voz. Começou a ganhar respeito entre os professores, depois entre alguns colegas. Teve quem se aproximou por interesse, mas também teve quem se encantou com a história dele de verdade. Uma aluna da turma começou a trocar ideia com ele, ajudava nos trabalhos, dividia material. Era filha de advogado, rica, mas tinha uma sensibilidade diferente. E aquilo começou a mexer com ele. Mas o foco ainda era um só: formar. Daiane acompanhava tudo de longe, mas sentia o filho mudar. Não no jeito de ser, mas na maneira de olhar o mundo. Ele agora sonhava alto. E o que ele nem imaginava era que no último semestre do curso, uma tragédia ia quase colocar tudo a perder. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo desandou. Enzo estava na faculdade, prestes a apresentar um trabalho importante, quando o celular vibrou no bolso com insistência. Número desconhecido. Atendeu meio apressado, achando que fosse engano, mas do outro lado vinha uma voz ofegante. "É da família da Daiane? Ela passou mal no ponto, desmaiou e está sendo levada para o hospital do centro." O mundo parou.
As palavras embaralharam na mente dele. Não esperou terminar a ligação. Saiu correndo da sala, largou tudo para trás, pegou o primeiro ônibus que viu, suando frio, tentando segurar o desespero. Daiane nunca foi de reclamar. Era daquelas que escondia a dor, que ria com febre, que falava que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Se ela desmaiou na rua, era porque tinha passado do limite. Chegando no hospital, encontrou a mãe ainda na maca, pálida, com o olhar perdido. Pressão baixíssima, corpo fraco, anemia profunda, estava trabalhando demais e se alimentando de menos. E tudo por ele. O médico foi direto. Ela precisa parar, descansar, comer direito, senão uma hora o corpo não aguenta mais. Ele sentou na beira da cama, pegou a mão dela e chorou. Chorou como há muito tempo não chorava. E ela, mesmo fraca, ainda sorriu. Não chora, meu filho, eu tô bem. Só foi uma tontura. Mas ele sabia que não era só isso. Era o peso de anos carregando o mundo nas costas. Ele voltou para casa com ela mais tarde, segurando forte pela cintura, sentindo o corpo dela leve demais, frágil. Quando chegaram, ele trancou a porta, sentou com ela na mesa e falou firme. Acabou, mãe. A partir de agora, quem corre sou eu. A senhora vai descansar, vai comer bem, vai cuidar da saúde. Eu dou meu jeito. Daiane tentou argumentar, mas ele não deixou. E cumpriu. Começou a dar aula particular para as crianças da favela, vender material da faculdade em PDF, até marmita ele começou a fazer com a ajuda da vizinha. Pegou o pouco que tinha e fez render. Organizou os horários para cuidar dela, estudar e trabalhar. E mesmo com tudo isso, não deixou a faculdade, porque agora, mais do que nunca, aquilo tinha virado missão. Não era mais sobre o sonho dele, era sobre salvar quem sempre salvou ele. Os dias foram passando e Daiane foi melhorando. Mais corada, mais disposta, mas com um novo olhar. Um olhar de quem finalmente estava deixando alguém cuidar. Pela primeira vez, ela se permitiu descansar. Enzo, por outro lado, ficou mais forte, mais decidido. A situação no morro continuava difícil, o tráfico ainda era presente, a violência batia a porta, mas ele andava com respeito de quem venceu o impossível. Era chamado de o menino da dona Daiane, e isso bastava para abrir caminho. Todo mundo conhecia a história. E quando ele entrou no último período da faculdade, os professores começaram a indicá-lo para estágios grandes, escritórios importantes, gente que queria o talento, mas sem entender a origem. E foi aí que Enzo bateu no peito e falou: eu não escondo de onde eu vim. Se quiserem me contratar, vão ter que me aceitar como eu sou. Cria da Rocinha, filho de guerreira. E foi esse posicionamento que atraiu um advogado famoso, daqueles que aparecem na TV, que se encantou com a coragem dele. Chamou para o estágio, ofereceu uma bolsa para pós-graduação, e no dia em que Enzo contou isso para a mãe, ela desabou de novo. Tu lembra quando a gente comia só arroz com farinha e dividia água do filtro? Ele riu, abraçou ela forte e disse: lembro, mãe, e é por lembrar que eu nunca vou esquecer quem eu sou. Mas o que nem eles sabiam era que o dia mais emocionante ainda estava por vir. O dia da colação de grau. O dia da formatura chegou como se fosse um filme. Enzo acordou antes do sol nascer, coração disparado, mãos suando, como se estivesse indo para a guerra. Mas não era guerra, era vitória. Depois de tantos anos, tantas madrugadas sem dormir, tanta luta, ele ia ouvir seu nome ser chamado naquele palco. E Daiane, ela não dormiu nem um segundo naquela noite. Passou a madrugada passando a roupa com carinho, alisando o vestido emprestado pela vizinha, ajeitando o cabelo com as pontas dos dedos e tentando esconder a emoção que transbordava pelo olhar. Quando o sol nasceu, ela se olhou no espelho e sussurrou: hoje é o dia. Saíram juntos, ela segurando no braço dele como se ainda fosse um menino pequeno que levava para o médico debaixo do braço. Pegaram um ônibus apertado, como sempre. Mas naquele dia, nenhum empurrão importava. Quando chegaram na faculdade, uma multidão já ocupava as cadeiras do auditório. Pais e mães com celulares na mão, prontos para filmar os filhos. Mas Daiane não tinha celular moderno. Ficou ali, com os olhos grudados no palco, como se pudesse gravar tudo na alma. Enzo entrou com a beca, emocionado. E quando olhou para a plateia e viu a mãe ali na fileira do fundo, com os olhos marejados e o sorriso trêmulo, sentiu um nó na garganta. Na hora do juramento, levantou a mão com firmeza e quando o nome dele foi chamado, o auditório inteiro aplaudiu. Mas foi diferente, porque ali ninguém via só um aluno, viu uma história, um milagre, um filho da favela, de mãe solo, que atravessou o impossível. Subiu ao palco, recebeu o diploma com as mãos trêmulas
e, antes de voltar ao lugar, pediu o microfone. Silêncio. Todo mundo estranhou. Enzo respirou fundo e disse: "Esse diploma aqui não é só meu. Ele é dela, da mulher que me criou no braço, no peito e na marra. Daiane, minha mãe, minha guerreira." A plateia explodiu. Os professores se levantaram, os alunos choraram e Daiane desabou. Chorou sem vergonha, sem medo, com o peito cheio de orgulho. Foi chamada ao palco. Subiu com passos pequenos, tímidos, como quem pede licença. Enzo entregou o diploma nas mãos dela. "Toma, mãe, tu que merece." O fotógrafo registrou aquele momento. O filho de Beca, a mãe com roupa simples e olhar de rainha. Aquilo correu à internet, viralizou. Saiu em página de notícia, perfil de superação. E foi assim que eles começaram a escrever um novo capítulo. Depois da formatura, Enzo foi chamado para integrar o escritório onde estagiava, com um salário digno, plano de carreira e liberdade para atuar em causas sociais. E ele fez questão de continuar na Rocinha. Montou um pequeno núcleo de apoio jurídico dentro da comunidade, ajudando gente como a mãe dele um dia foi. Sem voz, sem direção, sem defesa. Daiane virou lenda no morro. Era chamada de mãe do doutor, rainha da Rocinha, dona Justiça, mas nunca se engrandeceu. Continuava com o mesmo jeitinho, sorriso no rosto, coração aberto e panela no fogo. Só que agora, com a vida que ela sempre sonhou para o filho. E o que ninguém podia tirar dela era a certeza de que venceu. Porque criar um filho na favela, sozinha, sem apoio, sem homem, sem estrutura, e ver esse filho virar advogada, não é milagre não. É obra de uma mulher que nunca aceitou perder. O diploma agora brilhava na parede da sala simples onde Enzo e Daiane construíram o impossível. Era como um troféu de guerra vencida ali, bem em cima do mesmo sofá rasgado, onde eles já tinham chorado tantas noites de fome, medo e incerteza. Mas agora era outro tempo. Enzo saía cedo com um terno no corpo e passado na alma. Caminhava pelas ruas da Rocinha como quem carrega um escudo invisível. O respeito. Ganhou nome entre os moradores e o escritório onde trabalhava percebeu que ele não era só um advogado. Era a ponte entre dois mundos. Foi num dia qualquer, quando o chefe entrou apressado na sala, que veio o primeiro grande desafio. "Doutor Enzo, temos um caso sensível. Um menor foi preso por tráfico. Tem coisa estranha no processo, ninguém quer se envolver. Você encara?" Enzo só precisou de um segundo. "Encarar. Eu nasci no meio disso, doutor. Me dá essa pasta." O caso era pesado. Um garoto de 16 anos, morador do Vidigal, pego com uma mochila que, segundo a polícia, estava cheia de entorpecente. Mas a história era fraca, as provas confusas, as testemunhas sumidas. Enzo sentou, mergulhou nos autos, voltou para o morro de onde o menino tinha saído, conversou com os vizinhos, gravou vídeos, colheu relatos. Em menos de 2 dias, já sabia que era armação. O garoto estava no lugar errado, na hora errada. Enzo lembrou de si mesmo. Lembrou das vezes que quase foi confundido, das noites em que dormia com medo de não acordar. E foi com esse sentimento que ele construiu a defesa. No dia da audiência, entrou na sala com o olhar de quem carrega uma missão. A promotora tentou diminuir, o juiz parecia cético, mas quando Enzo abriu a boca, tudo parou. Com voz firme e coração no discurso, desmontou a acusação passo a passo. Mostrou a gravação de uma vizinha que viu o momento da abordagem, apontou inconsistência nas datas, relembrou o histórico do menino, ficha limpa, bom aluno, filho de uma costureira batalhadora. Esse menino não é criminoso. Ele é só mais um alvo fácil num sistema que nunca protegeu os nossos, disse encarando o juiz nos olhos. Silêncio. O juiz suspirou, bateu o martelo, absolvido. O menino chorou. A mãe caiu de joelhos, agarrada ao pé da mesa. O nome de Enzo começou a circular como fogo em palha seca. De volta ao escritório, o chefe elogiou-me na frente de todos. Temos um advogado de verdade entre nós. Mas a verdadeira recompensa veio à noite, quando ele entrou em casa e Daiane estava ali, descascando o alho com o rádio ligado. Ganhei, mãe, ele disse largando a mochila. Ela largou o alho, correu, abraçou. Eu sabia, meu filho, isso aqui é só o começo. E foi mesmo. No dia seguinte, a história saiu num blog comunitário, depois num jornal local, até que chegou numa grande página da internet. Cria da Rocinha defende menor e expõe falhas do sistema. A reportagem contava tudo: a origem dele, a mãe guerreira, a superação. As imagens do tribunal viralizaram.
Na favela, Enzo virou lenda. Era chamado de Doutor do Povo, Filho da Justiça, Orgulho da Quebrada. E ele nunca deixou o morro. Continuou atendendo na laje, ajudando o vizinho com o processo, explicando o direito do consumidor para quem nunca entendeu uma conta de luz. Daiane só observava. Agora ela já não trabalhava tanto. O corpo pedia descanso e o filho não deixava faltar nada. Mas ela mantinha a rotina. Acordava cedo, passava café, arrumava a casa e fazia questão de costurar as camisas do filho. Ninguém vai dizer que meu filho vai de roupa amassada para o tribunal, ela dizia. E ele ria. Ria porque sabia que ali estava a sua raiz. Ria porque cada costura da mãe era uma oração disfarçada. Mas mal sabiam eles que o próximo caso de Enzo iria colocá-lo em evidência nacional e mexer com os nervos até de gente grande. Não demorou muito depois do caso do menor inocente que o telefone do escritório tocou com um pedido diferente. Um empresário conhecido foi acusado de agredir a ex-mulher. A imprensa estava em cima. O nome do acusado em todas as manchetes. Mas era ele quem procurava a defesa. O dono de escritório chamou Enzo na sala. O cliente pediu você. Disse que quer alguém do povo. Alguém que sabe como virar o jogo. Enzo não gostou do tom, mas aceitou ouvir. Foi até o presídio onde o homem estava em prisão preventiva. O sujeito tentou bancar o simpático. Disse que era inocente, que a mulher queria fama, que tudo era exagero. Mas Enzo ouviu calado. Pegou os autos, foi ler tudo e ali, entre os depoimentos e as imagens do circuito interno, ele percebeu. A mulher dizia a verdade. O cliente era culpado. Foi até o chefe e recusou. Não defendo o agressor. Se quiserem me mandar embora, tudo bem. Mas minha mãe me criou dizendo que a gente não se vende por dinheiro nenhum. O chefe respeitou. Disse que admirava, mas que seria complicado. Enzo sabia disso. E foi aí que a vida deu outro giro. Uma ONG de mulheres vítimas de violência ficou sabendo da recusa. Chamaram Enzo para dar uma palestra, contar por que recusou. Ele foi, falou da Daiane, da força dela, do que é ser mulher numa sociedade que não protege. No outro dia, vídeos da fala de Enzo estavam circulando por tudo que era canto. Gente aplaudia, compartilhava, chamava de advogado da nova geração. E junto com a fama, veio o peso. Gente do morro vinha pedir ajuda que ele não podia dar. Justiça tem seus prazos, seus limites, e o coração dele não dava conta de tudo. Daiane começou a se preocupar. Filho, você não é super-herói. Escolhe suas batalhas, cuida do teu espírito. Mas o nome dele já era forte demais. E foi então que apareceu o caso que ia mudar tudo. Um menino de 10 anos, morto numa operação policial na favela vizinha. A bala atravessou a parede da escola. A mãe, sozinha, sem advogado, sem força, sem esperança. Enzo foi até lá, ouviu o choro, o silêncio, a revolta contida. Você é minha última esperança, ela disse. E ele aceitou. Sabia que estava entrando numa guerra, mas essa era dele. A imprensa caiu em cima. Jornais tentavam ligar o nome dele ao crime, começaram a espalhar mentiras, que ele estava fazendo política, que queria aparecer. Daiane assistia tudo calada, mas por dentro o medo voltava a crescer. Uma noite, voltando da padaria, ela viu 2 homens parados na porta de casa. Seu filho está mexendo com coisa grande demais, um deles disse. Não mostraram arma, mas o recado foi claro. Ela não contou para Enzo, mas passou a dormir com as luzes acesas. No dia da audiência, Enzo entrou no tribunal com o peito inflado. Falou com firmeza, mostrou provas, apontou erros, cobrou justiça. A gente chorava na plateia, a mãe do menino segurando uma foto tremendo. Quando o juiz pediu vista do processo, já era vitória. Porque naquele dia, Enzo não defendeu só um nome. Ele defendeu uma infância perdida, uma favela inteira calada, uma mãe que não sabia gritar. Voltou para casa exausto, encontrou Daiane sentada, costurando. Foi pesado, mãe, ele disse.
Ela parou, olhou nos olhos dele. Mas você foi feito para isso. E quem é feito para lutar não abaixa a cabeça. Naquela noite os dois comeram arroz, feijão e ovo. Igual no início. Mas agora era com a mesa cheia de honra. Do lado de fora o morro dormia em paz. E no rádio antigo uma música baixinha dizia: Filho meu, tua vitória é minha também. A vitória no caso do menino baleado fez o nome de Enzo ultrapassar os limites da favela. Agora ele dava entrevista em TV aberta, era convidado para programas, colunas de opinião falavam do advogado da Rocinha, o jovem que enfrentava o sistema com a verdade nos olhos. Mas quanto maior o nome, maior o alvo. Começaram a surgir mensagens estranhas no e-mail do escritório, recados anônimos no celular, até carta deixada na portaria de casa. O conteúdo era sempre o mesmo: ameaça velada, tentativa de intimidação. Enzo não se abalava. Se quiserem me calar, vão ter que me derrubar primeiro. Mas Daiane, ela sentia tudo no corpo. Voltou a perder o sono, andava pela casa checando trancas, pulso acelerado, lembranças voltando. Lembrava dos tempos em que dormia com Enzo no colo, escondida da polícia e do tráfico. E agora, mesmo com o filho formado, com terno no corpo e diploma na parede, o medo ainda batia na porta. A diferença era que agora o medo vinha de cima, vinha engravatado, protegido, oculto. Enzo notava o olhar da mãe. Tô bem, mãe, eles não vão me parar. Mas ela conhecia cada expressão dele, sabia quando ele estava fingindo. Num domingo de manhã, quando ele revisava documentos na varanda, ela chegou com um prato de cuscuz com ovo, colocou na frente dele e disse: Você não vai resolver o mundo de barriga vazia. Ele sorriu, mordeu e chorou. Porque ali naquele prato simples estava a base de tudo que ele era. Os dias seguintes foram tensos. O caso ganhava repercussão, entidades internacionais comentavam, mas também aumentavam as pressões. Enzo recebeu uma ligação da OAB. Queriam que ele se retirasse do caso por motivos de segurança. Ele recusou. Não entrei nisso para sair no meio. No escritório, colegas começaram a se afastar, mas outros se juntaram. Jovens, negros, periféricos, que viam em Enzo a coragem que sempre quiseram ter. Montaram um grupo. Nasceu um movimento. Justiça de base. Enzo não queria fama, queria mudança. E agora ele não estava mais sozinho. Na favela, os muros começaram a ser pintados com a cara dele. Crianças gritavam, Doutor Enzo, na rua. Mas tudo isso tinha um preço. Uma noite, um carro estranho rondou a entrada da viela onde Daiane morava. Não deu para ver placa. Só farol baixo, vidro fechado. Ela viu da janela, ficou imóvel. Pegou o telefone e ligou para o filho. Filho, acho que estão de olho em mim. Enzo largou tudo e correu. Abraçou a mãe e disse: Se mexerem contigo, eu paro. Não vale tua vida. Mas ela, com os olhos firmes: Se você parar por mim, eu morro em vida. Vai até o fim. Deus é contigo. E foi. No dia seguinte, Enzo subiu o morro e chamou a comunidade. Fez uma roda na praça, contou o que estava acontecendo e pediu: Se algo acontecer comigo ou com a minha mãe, o Brasil tem que saber. Mas eu não vou correr, não. O povo se levantou. A gente te protege, doutor. Aqui ninguém mexe com você. E ali nasceu algo maior. Não era só Enzo e Daiane mais. Era um povo inteiro dizendo: Chega! Enquanto isso, Daiane começou a costurar panos de prato com frases embordadas. Justiça se faz com coragem. Mãe que cria, filho que brilha. Quem nasce no barro pode brilhar no ouro. Começou a vender. Virou renda e resistência. E no fundo da casa guardava uma caixinha. Dentro, cartas do Enzo de infância, boletins escolares, uma foto dele no colo ainda bebê e um bilhete escrito à mão. Mãe, eu vou te dar o mundo. E ela respondia todos os dias com o coração. E eu só quero você vivo, meu filho. Chegou o dia do julgamento. O caso que colocou o nome de Enzo nas capas dos jornais, que acendeu luz sobre a violência do Estado, que fez gente grande tremer nas cadeiras, agora ia ser decidido.
Daiane acordou cedo, como sempre. Fez café preto forte, passou a camisa branca que ele usaria, a mesma que costurou à mão, ponto por ponto, com um pano que comprou no mercadão de esquina. Vai limpo, mas vai com coragem, ela disse. Enzo vestiu, olhou no espelho e enxergou muito mais que um advogado. Viu um menino da laje, viu o filho de mulher que vendeu quentinha no colo, viu o resultado vivo de uma promessa feita entre lágrimas. No caminho para o tribunal, o celular não parava. Repórter, ONG, político, todo mundo querendo uma palavra. Mas ele desligou. Naquele dia, a voz dele era para uma só pessoa, a mãe do menino morto na escola. Quando chegou, o plenário estava lotado. Gente em pé, silêncio pesado. A promotoria foi a primeira a falar. Tentaram descredibilizar a favela, a dor da mãe, as provas, os vídeos. Enzo ouviu tudo com o queixo erguido. Quando chegou a vez dele, respirou fundo e subiu na tribuna. Excelência, hoje não falo só como advogado. Falo como cria de um lugar onde o Estado só chega com arma na mão. Falo por todas as mães que enterraram filhos sem justiça. Falo pela minha mãe, que podia ter sido essa mulher. E falo por esse menino, que não teve chance de viver. Hoje o que está em julgamento não é só esse crime, é a nossa consciência. A sala congelou. Cada palavra de Enzo era como um soco nos ombros de quem nunca olhou para baixo do morro. Ele apresentou os vídeos, as provas forenses, os laudos, mostrou que o tiro partiu de um fuzil estatal, que a escola havia alertado sobre a operação, que tudo era previsível, evitável, e mesmo assim aconteceu. E então ele fechou. Se esse tribunal fechar os olhos hoje, amanhã outras mães vão chorar. Mas se hoje a justiça for feita, a gente escreve uma nova história. O juiz pediu um intervalo, o povo se agitou. Lá fora, jornalistas queriam saber o desfecho, mas Enzo saiu pelos fundos. Foi para a praça perto do fórum e ligou para a mãe. Tô esperando a decisão, mãe. Tô cansado. Do outro lado, Daiane respondeu. Deus já decidiu, filho. Agora é só o juiz confirmar. Meia hora depois, voltaram para a sala. O juiz entrou, sério, cansado, leu devagar, reconheceu a responsabilidade, apontou falhas, confirmou a autoria e declarou o Estado culpado pela morte. A indenização seria paga, a escola receberia melhorias, mas mais do que isso, pela primeira vez um caso assim resultava em condenação formal. A mãe do menino desabou. Enzo foi até ela, a segurou em silêncio, não havia palavra que coubesse naquele momento. Ao sair do tribunal, a imprensa estava toda ali. Microfones, flashes, câmeras. Enzo respirou e disse, hoje a favela venceu. E foi embora. Pegou o metrô, subiu o morro como sempre. Em casa, Daiane esperava com um prato de macarrão com sardinha, o preferido da infância. Tá com gosto de vitória? Ela perguntou. Tá com gosto de raiz, mãe. Naquela noite, não teve festa, não teve entrevista, só os dois sentados na laje, olhando o céu, ouvindo os fogos que a favela soltava lá embaixo. Daiane olhou para o filho, passou a mão no rosto dele e disse, você não é só meu filho, você é o filho de todas nós. E o Enzo, com os olhos molhados, e você é minha origem, mãe, a razão de tudo isso. Depois do veredito histórico, o telefone de Enzo não parou. Convites por partidos políticos, propostas de escritórios milionários, entrevistas marcadas em canais de TV do país inteiro. Um senador queria que ele coordenasse uma comissão sobre segurança pública. Uma universidade particular ofereceu o cargo de professor com um salário absurdo. Até um programa de auditório ligou querendo transformar a história dele num quadro de superação. Mas Enzo, entre uma ligação e outra, só pensava na mesma coisa. Será que ainda sou o mesmo? Na favela, continuavam a bater na porta da casa dele. Gente pedindo orientação, gente contando caso de despejo, mãe chorando pelo filho detido sem audiência. E Enzo ouvia tudo, porque ali era a raiz. Mas quanto mais o nome crescia, mais gente dizia, você tem que sair daí, vai para o asfalto, vai brilhar. Um dia, ao sair de casa, encontrou o velho seu Wilson, vizinho de tempos, que vendia limão na esquina. Enzo, orgulho nosso, hein? Mas não esquece não, doutor. A gente ainda precisa de você. Aquilo ficou ecoando. À noite, ele desabafou com Daiane. Mãe, será que eu estou negando um futuro melhor? Será que eu não estou me limitando? Ela estava sentada na beira da cama, costurando como sempre. Parou,
olhou para ele e disse: "Futuro bom para quem, filho? Para eles ou para você? Para mim, futuro bom é aquele que a gente deita a cabeça e dorme em paz." Enzo baixou os olhos. Sabia que ela tinha razão. No outro dia, recusou os convites políticos. Aceitou uma única proposta: dar aulas numa faculdade pública à noite, para alunos da periferia, e decidiu montar o seu próprio escritório, no coração da favela. A placa dizia: Enzo Rodrigues, Advocacia Popular. O espaço era pequeno, modesto. Tinha 2 cadeiras, uma mesa, um ventilador barulhento e fé. Muita fé. Daiane foi quem ajudou a pintar a parede, escolheu a cor, passou pano no chão e pendurou o quadro com a foto dos dois, ele no colo dela, ainda bebê, e agora no diploma. Gente de todas as favelas começou a procurar um novo escritório. Casos simples, casos pesados, gente com história entalada. E ali, no calor do morro, Enzo fazia justiça. Sem paletó caro, sem ar-condicionado, só com coragem, lei na ponta da língua e coração no centro da missão. Uma tarde, um jornalista apareceu de surpresa. "Doutor Enzo, por que ainda atende aqui, sem estrutura?" E ele respondeu: "Porque aqui a justiça é mais urgente. E se eu fui criado aqui, é aqui que eu devo estar." A matéria saiu no domingo. O advogado que recusou o poder para continuar servindo o povo. Daiane leu em silêncio, sentada na laje, orgulho nos olhos. Lembrou do dia em que vendia quentinha com um menino no colo, no meio do barulho, sem saber se iria viver mais um dia. Agora, ele era a voz de quem nunca teve voz. Naquele mesmo dia, uma menina de 8 anos subiu até o escritório com uma sacolinha de pão. "Minha mãe mandou, doutor, para agradecer por ter ajudado meu pai com o documento do INSS." Enzo ajoelhou na frente dela e disse: "Diz para tua mãe que quem agradece sou eu." E ela respondeu: "Ela disse que você é tipo um super-herói, só que da vida real." E ele sorriu, emocionado. Quando a menina saiu, Daiane entrou devagar, com a toalhinha do suor. Enxugou o rosto dele e disse: "Vai no teu ritmo, meu filho, porque quem corre demais tropeça, e quem anda com fé, chega." E ele chegou. Não ao topo da fama, mas ao centro do propósito. E ali, entre a laje e a lei, Enzo era mais que advogado. Era resposta. Era herança. Era o filho da Daiane, que criou na raça, no peito, na coragem. A história de Enzo já tinha virado referência no meio jurídico, nas favelas, nos coletivos de juventude periférica. Mas foi quando uma revista nacional de grande circulação decidiu fazer uma matéria sobre as mães que mudaram o destino dos filhos no Brasil que o nome de Daiane apareceu no topo da lista. A repórter subiu a rocinha com câmera, bloquinho de anotações e encontrou Daiane na porta de casa, lavando umas roupas num balde porque o tanque tinha entupido. "É a senhora mesmo?" ela perguntou. Daiane, com a mão ainda molhada de sabão, respondeu: "Sou eu sim, moça, a mãe do Enzo. Mas eu sou só a mãe, o brilho é dele." Mas a repórter sabia que era muito mais. Passou horas ouvindo as histórias, tirando fotos dela na cozinha, no beco onde vendia quentinha, na laje onde costurava panos com frases de força. Quando a matéria saiu, a capa era ela, Daiane. Lenço no cabelo, olhar de quem viu muito, mas não se deixou quebrar. A legenda era: ela criou um advogado no meio da guerra. A matéria viralizou. Convidaram Daiane para participar de um congresso de mães periféricas em Brasília. Ela nunca tinha saído do Rio. Enzo teve que insistir para ela aceitar. "Mãe, é sua história, é seu lugar." Ela relutou, mas foi. Subiu no palco de sandália simples e vestido florido. Quando começou a falar, ninguém respirava. Contou da solidão, da venda de quentinha, dos dias sem comida, do preconceito, da luta, mas também falou da fé, da promessa que fez para si mesma e do filho que não deixou se perder. Quando terminou, foi aplaudida de pé. Gente chorando, mulheres correndo para abraçá-la. Na saída, uma jovem se aproximou e disse: "Dona Daiane, a senhora salvou minha esperança. Agora sei que meu filho pode ter futuro também." Daiane chorou ali no meio do saguão. Não por vaidade, mas porque entendeu pela primeira vez que sua dor tinha virado ponte para outras mulheres. Voltou para o morro em silêncio. Na mala, uns brindes, uma placa de homenagem e um livro com a foto dela na capa. Entregou tudo para o Enzo. "Isso é seu também, meu filho. Você é meu diploma." E Enzo respondeu: "Não, mãe,
Eu sou só tua assinatura no mundo. Os dias seguiram. Gente subia o morro só para tirar foto com ela. Apelidaram-na de Mãe da Justiça. Ela ria. Tô virando celebridade e ainda lavo minha própria roupa. Um dia, um documentarista apareceu. Queria filmar a rotina dela. Mostrou interesse, falou bonito. Ela olhou bem no olho dele e disse: só gravo se a câmera mostrar também o beco, a água que falta, o lixo que acumula. Não quero glamour, quero verdade. Ele topou. O documentário virou sucesso. Estudantes, advogados, donas de casa, todo mundo se emocionava. Enzo foi convidado para estrear um quadro fixo num canal sobre direitos nas periferias. Mas antes de aceitar, sentou com a mãe. Mãe, eu vou seguir, mas só com o senhor na frente. Ela sorriu, colocou a mão no peito e disse: vai, meu filho, porque agora você não é só meu, você é do povo. E naquele dia, Enzo entendeu que o maior tribunal que ele tinha vencido não tinha juiz nem toga, era o da vida. E a sentença dele era clara. Ele foi absolvido da estatística e promovido à esperança, graças a ela, a Daiane. Os anos passaram e muita coisa mudou na Rocinha, mas uma coisa seguia firme como um morro: o respeito pela Daiane. A mulher que um dia vendia quentinha com o filho pendurado no colo, agora era chamada de mãe de todos por ali. O escritório do Enzo cresceu, não em tamanho, mas em propósito. Gente de outras favelas, até de outros estados, vinha em busca de orientação, justiça, esperança. Mas o que mais tocava Enzo era quando, depois do atendimento, alguém perguntava: tua mãe tá aí? Queria dar um abraço nela. Daiane virou referência. Era ela quem aconselhava mães aflitas, ajudava adolescentes a não se perderem, ensinava a esticar o arroz para dar até domingo. Certa vez, uma ONG subiu o morro para entrevistar Enzo sobre o seu trabalho. Ele aceitou, mas com uma condição: quero minha mãe na matéria, porque tudo começou por ela. E assim foi. A repórter sentou na cozinha apertada da casa deles, com cheiro de café e feijão no fogo, e ouviu Daiane contar, com a mesma simplicidade de sempre, como criou o filho no meio do caos. Não tinha segredo não, era oração e coragem. O resto, a gente dava um jeito. A matéria rodou o país. Daiane, a mãe que venceu o sistema. Começaram a chegar cartas, presentes, gente batendo palma na porta só para agradecer. Um grupo de mães da comunidade fez um abaixo-assinado e levou à Câmara de Vereadores. Queriam dar o nome dela a um novo centro de apoio à mulher. E conseguiram. No dia da inauguração, Enzo discursou de terno claro e olhos marejados. Mas quem roubou a cena foi ela, Daiane, com vestido florido, cabelo preso e aquele sorriso que segurou o mundo por tanto tempo. Quando pegou o microfone, falou com firmeza: eu não sou especial não, sou só mais uma que não desistiu. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Aplausos, choro, gente ajoelhada agradecendo. Na volta para casa, ela e Enzo subiram o beco de mãos dadas. Ele, ainda emocionado, disse: mãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E ela respondeu: o meu foi quando eu vi você ganhar seu primeiro cliente lá no escritório. Riram juntos e seguiram. Hoje, Daiane acorda cedo, como sempre. Faz o café, arruma a varanda, conversa com as vizinhas. Não tem luxo, mas tem paz. Tem nome, tem legado. E tem um filho que todo dia antes de sair para trabalhar, beija sua testa e diz: obrigado, rainha. Porque ela venceu. Viva, inteira, respeitada. Não por diploma ou fama, mas por ter feito o impossível. Transformar dor em força, abandono em amor e um menino com tudo para dar errado no homem que fez tudo dar certo. A história da Daiane é a prova viva de que não existe condição capaz de calar uma mãe que decide lutar. Mesmo sem apoio, sem dinheiro, sem estrutura, ela plantou dignidade, fé e resistência dentro do filho. E esse amor, essa garra silenciosa, virou justiça. Porque às vezes o mundo vira as costas, mas quando uma mulher não desiste do próprio sangue, ela muda o destino inteiro. Essa história não é só dela, é de toda mulher que carrega o peso do mundo nas costas, mas segue de pé. Se você se emocionou, se viu sua história aqui ou conhece alguém que precisa ouvir isso, comenta aqui embaixo de que cidade e estado você está assistindo agora.
A sua presença aqui fortalece esse canal que existe para dar voz a quem nunca teve espaço. Então não esquece, se inscreve agora no canal Ponto de Virada, ativa o sininho para não perder nenhuma história que inspira, compartilha com alguém que precisa de força e deixa o seu like. Porque quando você apoia esse conteúdo, você apoia milhares de vozes invisíveis que estão lutando todos os dias